Olá a todos e todas, meu nome é Paula Vermeste, eu sou professora de História da Arte da Unesp, do campus de Presidente Prudente, e este é o curso de extensão de Introdução à História da Arte que nós estamos realizando durante a atual quarentena. Eu espero que todos estejam dentro do possível bem. Nós estamos juntos na luta contra a propagação do coronavírus e eu queria agradecer muito a todos que estão nos assistindo, porque eu sei que cada um de vocês está fazendo o seu melhor, o seu possível, está permanecendo em casa, saindo usando máscara, seguindo as recomendações dos profissionais da área de saúde. A gente faz o que a gente pode e eu também queria deixar a minha solidariedade aos familiares das vítimas do coronavírus no Brasil e uma força aos pacientes que estão se recuperando da doença, que estão internados, que estão em casa. Nós estamos torcendo por vocês. O tema da aula de hoje é uma breve introdução à arte grega. Vou fazer só um apanhado, avisando que eu não sou especialista. Alguns colegas são helenistas, alguns colegas podem até fazer alguns reparos no meu discurso, então eu já deixo claro que não é a minha área de especialidade. Como eu já disse aqui em algum vídeo, a minha área de especialidade é arte renascentista italiana, é o Dante aqui. Mas algumas coisas eu acho que eu posso falar pensando em alguns textos que chegaram até nós e fazendo uma reflexão. Quem me pediu foi um dos alunos, o tema de arte grega. Então vamos lá. Nós sabemos por Tucídides, estou citando aqui a Guerra do Peloponeso, Tucídides afirma que os gregos sabiam que a origem deles era uma miscigenação, uma mistura de povos indo-europeus, ou seja, que estão vindo lá da atual Índia, e que esses povos, essa mistura de povos, então, na Península Jônica, deu origem às cidades, estado, às polis, e Atenas, Esparta, Corinto, enfim, as cidades gregas. E essas cidades gregas, elas sempre tiveram relações difíceis entre si, de lutas por rotas marítimas, por rotas terrestres. Em alguns momentos essas cidades elas fazem ligas, enfim. E essas observações do Tucídides, elas são interessantes então, porque elas já mostram pra gente que no século V a.C., em Atenas, já existia a ideia que muitas coisas que eram feitas em escultura, em pintura, em arquitetura, em cerâmica, em literatura, enfim, eram fruto de várias origens. Essas coisas elas vinham de vários lugares. Essa reflexão, ela também nos leva a uma ideia de que, apesar das diferenças, apesar de viverem em polis diferentes, existia também uma visão de que a língua mais ou menos era a mesma, alguns referenciais, os poemas de Homero, Hesíodo, eram os mesmos, o panteão dos deuses eram os mesmos, existiam formas locais de se cultuar os deuses do Olimpo, mas mais ou menos esse panteão dos deuses, ele estava ali presente na Península Jônica e nas colônias que essas cidades fundaram na atual Turquia, Anatólia, e na atual Itália, na Sicília, Magna Grécia, mas no sul da Itália, Nápoles e tal, a Hélade. Então, o conjunto de povos que tinham algumas referências básicas em comum e que tinham na língua de Homero, dos poemas de Homero, a sua referência central. Muito que bem, século V a.C., em Atenas, então esses referenciais, eles vão sofrer, vai ter um processo de reavaliação e de reconfiguração de alguns desses ideais e alguns desses valores.
Se vocês forem então ler Jean-Pierre Vernant, é um grande estudioso francês da Grécia, da Hélade. Ele escreveu vários livros, eu vou citar Mito e Tragédia na Grécia Antiga. O Vernant diz que no século V a.C., em Atenas, o mito, mitós, a narrativa, é colocada em questionamento na polis, no teatro trágico. A tragédia surge em homenagem ao deus Dionísio, no grande festival que se fazia a Dionísio. E nesse festival, os mitos eram representados, a origem do teatro, né, do que nós conhecemos por teatro. Então, existia uma representação cênica dos mitos, e os poetas, poieses em grego significa saber fazer. Então, se você cozinha bem, se você varre o chão bem, se você faz uma boa escultura, você é um poeta. Um poeta é aquele que sabe fazer bem as coisas, com palavras, com sons, com cores, enfim. Esses poetas trágicos, eles recontavam de uma maneira eficiente, que prendesse a atenção do público. Lembremos que o festival se dava no anfiteatro, né? Você tem uma meia concha, as escadarias, e lá embaixo ficavam os atores gritando e tentando chamar a atenção do público. As pessoas comiam, as pessoas paqueravam, as pessoas conversavam, enfim, lá na frente era encenada uma história que todos conheciam bem. Todo mundo conhecia a história de Prometeu, do Titã que criou a humanidade e que depois foi acorrentado por Zeus no Monte Cáucaso e fica lá acorrentado. Então, todo mundo sabia o que acontecia. Em um certo sentido, diz o Vernant, a tragédia do século V é como se fosse aquele programa Linha Direta que tinha na TV Globo, né? A história do crime, todo mundo sabe que aquela pessoa vai morrer no final, mas existem algumas hipóteses sobre o que teria acontecido, enfim. A peça mais famosa é Édipo Rei, de Sófocles. E ela começa, a história começa, a cidade de Tebas está sofrendo uma peste. E o rei é Édipo, então ele manda um emissário para Delfos, onde fica um templo do deus Apolo. E as sacerdotisas de Delfos, elas entram em transe, em contato com o deus, e elas falam frases que têm a ver com o passado, o presente e o futuro. E essas frases, elas são abertas a várias interpretações. Então, se diz que na entrada do pórtico de Delfos está a famosa frase: conhece-te a ti mesmo, que é o maior enigma que nós temos que enfrentar, somos nós mesmos, não é? E Édipo, então, envia esse emissário, e o emissário diz ao rei que um crime ficou sem resolução na cidade de Tebas, qual seja o assassinato do rei anterior, de Laio. A cena se passa no palácio, está lá Jocasta, que é a rainha que casou-se com Édipo, Creonte, o seu irmão, o cunhado de Édipo, o coro são os cidadãos da cidade de Tebas, e a peça ela é toda construída de uma maneira, ela vai se encaminhando para a investigação que Édipo faz do crime, tentar entender o que aconteceu anos antes com Laio. Nos é informado, os personagens informam, que Édipo chegou a Tebas, jovem, tendo resolvido o enigma da esfinge, e que ele se tornou rei por isso. Então, Laio, o rei, havia sido assassinado, ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, uma esfinge castigava a cidade. Édipo consegue resolver esse enigma proposto pela esfinge e ele se torna o rei. E Édipo, criança, ele vinha da cidade de Corinto, ele havia recebido do oráculo de Delfos uma maldição de que ele casaria com a própria mãe e mataria o próprio pai. Para fugir desse destino terrível, ele foge de Corinto. E aqui está o grande nó da história, não é?
Então, voltamos lá à frase do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. É evidente que Édipo não sabe quem ele é. Ele não sabe que ele é filho adotivo dos reis de Corinto. Esse grande mistério, ele vai sendo desvendado aos poucos. E por que eu estou contando a história de Édipo Rei, do Sófocles e tudo mais aqui para vocês? Aristóteles, no primeiro livro da Poética, ou seja, como que os artistas fazem as coisas, o Aristóteles fala, bom, os artistas eles podem fazer as coisas com sons, com palavras, com figuras, enfim, com cores, com formas. Eles nos contam histórias. E no caso do Sófocles, no Édipo Rei, existe uma excelência nesse saber fazer. Por quê? Diz Aristóteles. Porque no Édipo Rei, Sófocles consegue com que a gente se prenda à história, a gente fica prestando atenção no que os personagens falam, no que vai acontecendo durante a cena. Não é à toa que essa tragédia ela foi a campeã do ano que ela foi. Existe uma competição entre as peças, né? Ela ganha essa competição e ela vai ser reencenada várias vezes. E existe um mistério, um pequeno mistério, vamos dizer assim, né, diz o Aristóteles, nas obras da tecné, ou seja, nas obras dos artistas, né, de quem sabe fazer as coisas. Existe uma maneira de prender a atenção do espectador e de fazer com que o espectador entre dentro daquele universo ficcional. E aquele universo ficcional, se ele for bem construído, ele fica mais real do que o real, entre aspas. Ele existe por ele mesmo e ele nos chama a atenção. Você entra dentro daquela história, você sofre com os personagens, você chega a chorar quando eles morrem, quando acontece alguma coisa com eles, enfim. Então, esse efeito que faz com que a gente entre no Senhor dos Anéis e vá com o Frodo até Mordor, que a gente entre na espaçonave e vá com o Luke Skywalker destruir o Império, que a gente vá com o Harry Potter tentar matar o Voldemort, enfim. Quando você entra nessas séries, né, em Nárnia, Star Trek, nessas grandes narrativas, esse efeito se chama mimesis. A mimesis é a imitação, a reprodução, a reconfiguração da natureza pelos artistas para a criação de uma realidade em si que ela tem a ver com o que a gente vive, evidente, porque você precisa ter pontos de identificação entre você e o espectador e os personagens. É necessário que você se veja um pouco nesses personagens, que tenham coisas que acontecem nesse universo que aconteceriam na vida real, entre aspas, aí. A mimesis é a capacidade de uma obra de arte de nos prender, de reconfigurar o real, de remodelar a natureza, de imitar a natureza, porém superá-la. E esse é o conceito fundamental para muitos artistas em muitos séculos, segundo Erich Auerbach, que era filólogo alemão. Ele fugiu de Hitler, foi para Istambul, na Turquia, dar aulas. Em 1932, ele publica Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental. Para muitos, e para mim também, Erich Auerbach é o grande comentador de Dante de todos os séculos. Foi o intérprete maior da obra de Dante. E o Auerbach nos explica que o grande artista, o grande poeta, é aquele que consegue operar bem os recursos da mimesis, que consegue fazer bem com que a gente acredite que aquele irreal é mais real do que o natural, vamos dizer assim. Então, voltando na arte grega, essa seria a explicação pela qual, no século V a.C., os escultores da Ática, da região de Atenas, se
dedicaram a recriar o corpo humano no bronze e no mármore, reconfigurar a anatomia na escultura. Ao invés da escultura geometrizante e simplificadora dos egípcios, os gregos criaram uma nova forma de representação da figura humana, a forma mimética, então, vamos chamá-la de forma mimética, que é muito poderosa do ponto de vista da expressão e do impacto visual. Então, as esculturas gregas, elas sempre nos impressionam muito, porque você chega perto, tem veia, tem tendão, tem osso, tem músculo, parece que está respirando, né? Você chega perto do Apolo do Belvedere, do Laocoonte, são 2 grupos escultóricos muito famosos que estão no Vaticano, e parece que eles estão respirando, enfim. Esse conceito, guardem esse conceito, o conceito da mímesis. Então, voltando, onde que ele está? Livro primeiro da Poética de Aristóteles. Nós temos tradução para o português, grandes traduções dessa obra, tanto em português de Portugal quanto no português de Brasil. Tem edições com notas e tudo mais. Eric Auerbach, Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental, também está traduzido para o português. E eu citei também Jean-Pierre Vernant, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, também já temos traduzido para o português. Aconselharia também a leitura de Édipo Rei do Sófocles. Essa história, vocês precisam ler. O que aconteceu na Tebas da Peste? O que aconteceu quando um rei foi injusto e deixou para trás um assassinato impune? O que acontece na polis? E aqui eu vou encerrar um pouco essa discussão para não entrar muito, não me alongar muito. Polis é tudo que diz respeito à política, é tudo que diz respeito à polis, à comunidade. Se você vive em comunidade, se você vive em família, se você vive numa cidade, se você vive num país, tudo é política. Algumas pessoas dizem, né? Eu não gosto de política, não quero saber de política. A política, ela vem até você, na tua porta. E em tempos de peste, é muito necessária a reflexão sobre o que o rei anda fazendo, o que os governantes andam fazendo, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do curso e a gente volta com mais vídeos. Até mais!